Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom podermos estar de volta à casa do Senhor para ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. Vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, é a Tua palavra que há de ser lida, onde nós meditaremos. Ela é o nosso único alimento espiritual. É dela que nós tiramos forças, saúde espiritual. É dela que aprendemos sobre o nosso relacionamento com o Senhor, sobre o relacionamento do Senhor conosco. Mas, ó Deus, ela nos mostra que o Senhor Jesus veio para nos salvar. Que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi em ascensão ao céu, e lá intercede por nós, e de lá há de voltar para julgar os vivos e os mortos, e para levar consigo aqueles que um dia foram predestinados pelo Senhor. Nós bendizemos o Teu nome nesta noite, fala ao Teu povo, em nome de Jesus, amém, Senhor. E as coisas iam de mal a pior. Um desemprego, uma mudança radical para Moabe, o falecimento do seu marido, o casamento de seus filhos com mulheres moabitas. Logo em seguida, o falecimento de seus 2 filhos, a volta para Belém e a vergonha estampada no rosto. Noemi, sem esperança alguma, de tão amargurada, troca o seu próprio nome, de Noemi, doce, para Mara, que significa amarga. Algo novo, mas ainda bem distante, começa a acontecer na vida de 2 mulheres, Noemi e Ruth. Ruth um dia, então, resolveu colher espigas no campo, procurar um emprego, e sem nenhuma intenção de conquistar o fazendeirão Boaz, como vimos na semana passada. Ela queria apenas um emprego, ela precisava de um sustento, ela precisava de um dinheiro. Então ela simplesmente saiu para colher espigas. Por casualidade, assim diz a palavra do Senhor, ela entra exatamente na parte que pertencia a Boaz. Boaz conversa com ela e lhe trata de forma extremamente benigna. E Noemi, lá na sua casa, quando Ruth volta e conta onde ela esteve e o que ela fez, Noemi se lembra que ele, este homem Boaz, poderia ser o resgatador da vida de Ruth, bem como propriamente a de Noemi. Noemi tomava iniciativa e Ruth foi envolvida num plano meio que estranho, altamente perigoso, altamente tendencioso, com chances inclusive de não funcionar e ainda mais, piorar a situação em que as duas se encontravam. Isso tudo para promover uma conversa entre Ruth e Boaz, pois ela sabia que Boaz poderia ser o grande e esperado resgatador diante de toda aquela história. Nessa conversa, de noite, de madrugada, apenas Ruth e Boaz na eira, onde haviam colhido os trigos, e estes 2 começam a conversar. Boaz diz para ela: olha, você tem que ir embora mais cedo, porque vai que alguém nos vê aqui. Mas nesta conversa, em todo este abrir de leque da história de Ruth para com Boaz, Boaz diz no capítulo de número 3, versículo de número 13, eu te resgatarei, eu farei isso. Que promessa abençoada para Ruth, diante daquela situação terrível na qual ela passava, bem como a sua sogra. Mas havia uma barreira para o resgatador Boaz. Como sempre, né, queridos, aparece na vida da gente algo quando tudo está indo bem.
Você acha que as coisas vão dar certinho, é só fazer isso, é só esperar, só vai acontecer isso. Há uma promessa, há tudo certinho, mas de repente, uma coisa inesperada acontece. E eis que havia uma barreira, então, para que Boaz fosse o resgatador. E Boaz levanta essa barreira para Ruth, dizendo: há um outro resgatador antes de mim. Ou seja, há um parente que, segundo a lei de Deuteronômio e Levítico, que ele sim pode resgatar você. Eu sou um parente um pouco mais distante, mas há um outro resgatador que pode fazer isso. Querendo ou não, era uma barreira, porque depois de todo aquele plano, depois de toda a aproximação de Ruth com Boaz, depois de tudo que acontece, a promessa é feita: eu vou te resgatar. Ainda vem o mas tem um parente que é mais próximo do que eu. Imagina o coração de Ruth. Imagina Ruth ouvindo aquilo: meu Deus, como que eu vou fazer para me aproximar deste homem, deste outro resgatador que Boaz está me falando? Nesse tempo, Deus, a quem Noemi disse estar contra ela, deu sinais de que Ele estava com elas. Deu sinais da sua graça, sustentando-as todos os dias da vida delas, mostrando a elas: eu estou contigo. Há um plano maior, sim. Há necessidade de um resgate, sim. Mas eu estou contigo, levando a você o alimento, o vestuário, a proteção, a partir da pessoa e obra de Boaz. Então, o capítulo 4, que é o nosso último capítulo hoje do livro de Ruth, vem para nós a seguinte pergunta: será que Boaz as resgatou? Será que a esperança se tornaria mesmo realidade? E se não tornou? Então a gente percebe toda essa expectativa agora se alinhando ao último capítulo. O que será que vai acontecer em toda esta história? Há um resgatador, mas há um resgatador mais próximo. Há uma expectativa de que seja Boaz, mas ainda não sabemos. Há uma promessa do que vai acontecer, mas agora uma barreira é levantada. Quem há de nos resgatar? O que vai acontecer conosco? Qual o fim dessa história? Como tudo será? Meus irmãos, quero falar nesta noite sobre quando a esperança se torna realidade. Quando a esperança se torna realidade. Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Olha que coisa boa. A esperança foi adiada por um certo tempo no coração de Ruth, no coração de Noemi. Isso adoece o nosso coração. Mas nós vamos falar de hoje sobre a árvore desejável, ou seja, é como essa árvore que frutificou. E é neste contexto que nós vamos ver algumas coisas também acerca do Natal. Ruth, capítulo de número 4. Vamos ver um pouco mais dessa história então? Ruth, capítulo 4, eu lerei até o versículo de número 12. Lógico que nós já vamos saber da história ao ler estes versículos. Mas eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos, como é que nós chegamos até o versículo de número 12 por meio da leitura. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado estava passando. Então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse o resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba,
pois outro não há senão tu que a resgate, e eu sou depois de ti. Respondeu ele o quê? Eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra, então, da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Trem esquisito, né? Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu. E tirou o calçado. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também, olha que coisa linda, gente. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. E o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Até aí só, por enquanto. Dentro de todas essas perspectivas, é necessário nós vermos um pouco sobre a figura do resgatador que está aqui em evidência nestes versículos. A lei do parente resgatador é apresentada para nós em Levítico, capítulo 25, versículos 23 a 34. E a lei que governava o casamento do levirato encontra-se também em Deuteronômio 25, versículos de 5 a 10. Que lei é essa? O propósito dessa lei era preservar o nome e proteger a propriedade das famílias de Israel. Os israelitas, os judeus, entendiam que a terra pertencia a Deus, e Deus não queria que ela fosse explorada por ricos e que fosse aproveitava, da questão dos pobres, aproveitar que eles são pobres, que não tem como resgatar, que não tem como comprar, então vamos aproveitar dos pobres. Deus não queria esse tipo de corrupção, nem dos pobres, nem das viúvas, nem dos órfãos. Quando então estas leis seguiam, elas garantiam que o nome da família do falecido não morreria, no caso de Malom, porque estava ligado a Ruth, e que a sua propriedade não seria vendida para alguém de fora da tribo ou outro clã. Ou seja, o que acontecia aqui era, para que o nome continuasse a ser preservado após a morte de um falecido, de um casado, então alguém bem próximo, mas bem próximo mesmo a essa família, comprava aquele terreno e casava-se com a viúva, para que o nome, a tribo, o clã continuasse a permanecer o seu nome, para que outra tribo não fosse lá comprar, para que os juízes, que eram homens extremamente corruptos nesta época, como o capítulo 1, versículo de número 1 nos mostra, fosse se aproveitar também desta situação e pegar aquele terreno e pegar aquelas mulheres e as tornarem escravas. Infelizmente, os governantes de Israel não seguiram sempre esta lei. Eles eram corruptos. Os profetas mesmos, queridos, tiveram que repreender vários destes reis, vários governantes, porque roubavam das terras dos desamparados.
Isso está em 1 Reis 21, Isaías capítulo de número 5, Abacuque capítulo de número 2. Uma das causas do cativeiro babilônico, inclusive, foi devido exatamente ao abuso da terra pelo próprio povo de Israel. Os profetas falaram e atentaram aos governantes sobre o roubo e abuso de terras, de viúvas, de pobres, de órfãos. Em 2 Crônicas mesmo, nós vamos ver uma das chamadas destes profetas. E qual era o significado deste resgate? O que na verdade significava resgatar alguém? A palavra resgatar significa libertar pelo pagamento de um preço. Isso já está nos mostrando alguma coisa, não é verdade? Isso já está trazendo para nós alguma realidade que eu e você já vivemos. Libertar pelo pagamento de um preço. A propriedade de Elimeleque, então, havia sido vendida ou estava, de algum modo, hipotecada, porque ele havia morrido. E, de algum modo, também alguém queria aproveitar desta terra. Então, Ruth e Noemi, atentadas pela palavra de Deus, olhando a palavra de Deus, explica o fato exatamente de que elas fazem um plano meio que mirabolante, meio que perigoso, para tentar alcançar o coração de Boaz, para tentar convencê-lo que elas necessitavam urgentemente de alguém que as resgatasse. Vendo então as características de um resgatador. Em primeiro lugar, precisava ser um parente próximo. Está lá em Levítico 25, 25. E o principal obstáculo que Boaz encontrou naquele dia foi porque não era ele o resgatador. Era outro, um parente mais próximo de Noemi. Segundo lugar, era preciso ter os recursos necessários para pagar o resgate. Ou seja, não bastava simplesmente ser um parente próximo. Ele tinha também que ter os recursos necessários para pagar o resgate. Terceiro lugar, o resgatador deveria estar disposto a pagar o resgate. Não bastaria ser um parente próximo, não bastaria ter grandes recursos. Ele também deveria estar disposto a pagar por este resgate. E o método deste resgate, querido, na antiguidade, a porta da cidade, você viu que nós lemos aí no versículo de número 4, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. A porta da cidade, querido, era um fórum oficial, é onde se realizavam transações judiciais de mercadorias, coisas que diz respeito ao juízo e na presença de anciãos. Isso era lei, está lá em Deuteronômio, em 2 Samuel e também no próprio livro de Jó, nós vamos encontrar algo desse tipo, de ir à porta da cidade para fazer alguma transação judicial. E Boaz foi para lá naquele dia. E a gente percebe, queridos, com a história que nós já lemos, que havia uma disposição muito grande de Boaz em ser o resgatador, mas ele precisava de algo, ele precisava de conversar com um tal senhor fulano. Senhor fulano. Ele precisava de conversar com esse camarada, antes de fazer qualquer transação judicial. E quando o resgatador Boaz vai para a porta da cidade, alguns comentaristas dizem que foi algo casual, coincidente à luz da natureza humana, porque nós não temos aqui nenhum convite de Boaz para fazer esta reunião. E também o próprio Boaz chega e fala com os anciãos: vocês que estão aqui, me ajuda aqui, sente-se aqui comigo. Então não havia muita coisa marcada, não era muita coisa assim tão formal assim. E parece-nos que, enquanto Boaz foi para ali, diz o texto que ele viu exatamente o senhor fulano passando por ali. E ele gritou: ô fulano, vem aqui por favor, senta aqui com a gente. Nós vamos bater uma prosinha aqui agora, muito boa. Nós vamos bater um papo aqui, eu preciso que você preste muita atenção. Aquele homem veio educadamente, se assentou. E Boaz também chamou os 10 anciãos, as testemunhas, era obrigatório, era algo judicial, era algo da lei. Chamando então os anciãos, que hoje nós temos a figura dos presbíteros, que são exatamente estas figuras do Antigo Testamento, na implicação do Novo Testamento. E ali eles
tudo estava caminhado muito bem, certinho, como manda o figurino. Agora está tudo definido. Minha pergunta é o seguinte: como é que estaria o coração de Ruth e Noemi numa hora dessa, né? Preciso de decidir uma coisa, preciso de fazer uma coisa. As duas estavam lá, né? De um lado para o outro, não sei. Talvez olhando alguma notícia no WhatsApp, talvez uma novidade no Facebook, talvez alguém está sabendo, deixa eu ver se está sendo transmitida ao vivo esta audiência lá na porta da cidade. Eu sei, queridos, que como humanamente falando, eu acho que elas estavam meio que ansiosas. Será que não? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino que sim. Algumas coisas estavam acontecendo, alguma decisão muito importante para Ruth e Noemi naquele dia. Pensa o coração dessas mulheres. Meus queridos, como que você fica quando coloca algo nas mãos de Deus e fica esperando? Espera, pois, no Senhor, descansa no Senhor, espera nele, confia. Hein? Como é que você fica? Eu não vou falar como é que eu fico, não, porque senão posso até passar vergonha aqui, né? Mas a gente tem que aprender, querido, a descansar mesmo no Senhor. É algo que a gente aprende, ninguém nasce sabendo isso. E por muitas vezes nós erramos desta forma, mas é necessário sim, aprendermos a esperar no Senhor. É um aprendizado. Mas então, todos no lugar certo, na hora certa, para resolver uma coisa certa. Será que a esperança se tornaria realidade? O autor, querido, aqui deste livro, nós não sabemos basicamente quem poderia ser, talvez a própria Ruth, não sabemos. Mas o autor até sabia o nome desse senhor fulano, mas intencionalmente não cita o nome deste homem. Boaz é que expõe para ele toda a situação. Isso, querido, porque o senhor fulano não iria estabelecer o seu próprio nome, mas o nome de Malom, de Elimeleque, de Ruth, à sua própria custa, porque ele iria pagar, comprar aquele terreno, casar-se com Ruth, e o nome que deveria prevalecer era o nome de Malom. Então ele já disse logo lá no versículo ali que nós lemos: eu passo diante, essa aí eu não resgato não, tem jeito não, eu passo. Versículo de número 4, versículo 4 no final, nos diz assim: respondeu ele, eu a resgatarei. Enquanto Boaz estava falando acerca do terreno, ele disse, beleza, eu resgato, opa, vai ser bom para mim, um investimento bom demais. Mas aí, Boaz, no versículo de número 5, fala assim: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, você vai ter que tomar também da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, falando assim, no dia que você tomar o terreno, você vai ter que casar com ela também. Qual foi a resposta dele? Versículo de número 6, não vou fazer isso de jeito nenhum. Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a mim. Olha a cabeça desse homem, olha o princípio desse homem. Esse homem é um resgatador, é o parente próximo, ele tem o dinheiro, ele tem a disposição, como vimos no versículo número 4, ele prometeu, mas aí colocou Ruth no meio. Ah não, aí não dá não, aí não dá certo não, aí eu vou deixar. Para mim, dou conta disso não. Para que não prejudique a mim. Redime tu, Boaz, o que me cumprir resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Uma esperança nasce no coração daquele fazendeirão Boaz. Ruth e Noemi não estão sabendo nada disso ainda, mas alguma coisa no coração de Boaz o enche de alegria. E eles então tiveram um costume. Qual era esse costume? De exatamente tirar o sapato, né, e dar para o outro e fechar ali o negócio. Um negócio meio esquisito, mas era um costume lá em Israel, especificamente em Judá. Resgatar, querido, significava perder parte de seus bens e deixar de escrever o seu nome na história, para que aquele que morreu, para que o nome do falecido é que supere, é que seja afamado. Querido, Boaz não está preocupado com o seu legado, mas em manter o nome de Malom por amor a Ruth. Esse homem já está apaixonado por Ruth. Esse homem já está doidinho, caidinho por essa mulher. E ele está aqui, agora os seus olhos brilharam, eu vou ser o resgatador desta mulher, desta morena. Eu vou resgatar esta mulher, estou apaixonado por ela. E já que você não pode, eu posso. Coisa boa.
E aí então, queridos, por amor. O amor deve ter disposição em se envolver em situações difíceis. O amor deve ter disposição em se envolver em situações difíceis. Agora imaginemos então o amor se envolvendo em situações complicadas, onde o pecado está misturado com as coisas da vida. Porque não é somente coisas complicadas, mas também há um amor eterno, há um amor de Deus sobre nós, que não é apenas numa situação complicada em que nós estamos, mas uma situação mais ainda complicada, porque o pecado está misturado em nossas vidas, no nosso coração, a depravação total, agindo na nossa mente, agindo nas nossas vontades, agindo no nosso corpo, agindo em todas as áreas da nossa vida. O parente mais próximo tentou proteger o seu nome, a sua herança, nem sequer sabemos o seu nome ou o que foi feito de sua família. Por isso o autor não faz questão de colocar o nome dele. É senhor fulano, pronto. É o senhor fulano de tal, se você quiser um sobrenome mais bonito, senhor fulano de tal, vai ser esse. Nenhum nome dele é colocado nestes registros. E agora vem a assinatura, hein? Tirar o sapato dos pés era o mesmo que passar o cartão de crédito. Reconhecer firma era dar uma nota promissória, e com esse gesto, o parente indicou que estava abrindo mão de seu direito de posse e daquelas terras. Começa um período das boas novas para Boaz e para Ruth e para Noemi, que também vai de carona nesse negócio aí. Boaz acaba de adquirir as terras de Noemi e faz a declaração do resgate, casando-se com Ruth. Meus irmãos, a esperança, sim, de fato, tornou-se realidade na vida de Noemi, tornou-se realidade na vida de Ruth. Algo novo aconteceu naquele dia. A esperança que foi tanto tempo adiado, a esperança que foi tanto tempo colocada de lado, talvez, bem adiada mesmo, agora, querido, ela se torna uma realidade. As pessoas que estão ali por perto, depois da linda declaração de Boaz, as pessoas que estão ali por perto, no versículo de número 11, diz assim: nós somos estas testemunhas, que o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia. Elas comemoram com uma frase como essa, mas o que quer dizer isso? Então, Raquel, Lia, no meio da história, que negócio é esse aí? Que ela seja como Lia e Raquel. Lia e Raquel não eram da família do povo de Deus, elas eram estrangeiras, elas eram de outros povos. Mas por meio do casamento delas, por meio da fé, elas se tornaram parte da linhagem. E delas, e de mais outras duas, vieram as 12 tribos de Israel. Sabe o que significam as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento? A igreja, o povo de Deus do Antigo Testamento. É tanto que você vai ver isso lá em Apocalipse, nós não vamos entrar em detalhes agora, mas as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, todos são símbolos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E multiplicados por 1000, a gente vai entender aí, 12 vezes 12, 144 mil pessoas, é o símbolo total dos eleitos de Deus, predestinados por Deus, resgatados por Deus. Lia e Raquel, começou lá. Duas estrangeiras também, que deram origem à igreja do Antigo Testamento. Em outras palavras, eles estavam dizendo, assim como Deus fez com Lia e Raquel, que a semente do povo de Deus continue firme em vocês. Que os seus descendentes amem o Senhor e sejam parte desse povo. Coisa bonita essa declaração. Seja como Lia e Raquel. Coisa linda. Mas eles fizeram uma outra declaração também, que você pode acompanhar aí comigo. No versículo de número 12, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Que comemoração é essa? O que eles estão falando aqui de Pérez, Judá, Tamar? O que é esse povo? Quem que é esse povo, na verdade? Querido, se você já leu o livro de Gênesis, especialmente o capítulo de número 38, vocês vão ver sobre o que de fato essas pessoas estão evocando nessa história das tribos de Israel, da qual viria o Messias. É a história escabrosa. Se tem uma história terrível, triste,
amargurada, deprimente na Bíblia, uma delas, de tantas outras, é essa história aqui de Tamar. Tamar se vestiu como uma prostituta e se portou como tal para enganar Judá. E foi a partir desta triste história que o Senhor produziu uma bênção. Uma mulher se passando por uma prostituta para se engravidar do seu próprio sogro. E Deus usou essa história terrível, terrível, para fazer algo novo na vida daquele povo. Trazendo assim o próprio povo de Judá. Pérez, filho deste terrível momento. Pérez é um dos ascendentes do Senhor Jesus Cristo, é um dos ascendentes aqui do povo de Judá, da tribo de Judá. Ele é um destas pessoas que fará parte da cadeia de ascendentes da redenção do Senhor Jesus Cristo. Então que vocês também sejam como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Até aqui, está muito bonito. Mas vai ficar mais bonita ainda quando a gente lê a última parte do capítulo número 4 de Ruth, que diz assim, versículo 13. Versículo 13 nos diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, olha que diferença do capítulo número 1, quando Noemi chega naquela cidade desesperada, desgraçadamente acabada. As mulheres agora dizem: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja afirmado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela, Ruth, te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Veja que não coloca nem como um neto, mas como um filho, dizendo, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Para por aqui um pouquinho. As coisas estão abrindo agora, queridos, para nós, os leitores, depois de 3.000 anos. O leque do livro de Ruth começa a se abrir para nós, ainda de uma forma maravilhosa. Este autor inspirado por Deus, este escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele abre um leque que mostra o que nós estamos vivendo hoje, que mostra exatamente algo que diz respeito ao Natal para nós. Meus irmãos, a horrorosa face dos problemas de Noemi e Ruth, dos funerais pelos quais ela passou no início, das idas, das vindas, do desespero, da amargura, da falta de esperança, e agora essa esperança renasce, tudo fica lindo demais, tudo agora torna a ter sabor, tudo fica colorido, tudo tem agora uma alegria, há um sorriso, eu consigo ver o sorriso estampado no rosto desta mulher chamada Noemi, que chegou ali ela mesma chamando de amargurada, de amargura, a dor constante na vida desta mulher. Agora uma mulher sublime, agora uma mulher sorridente, com alegria em seu coração, porque não tem mais cinzas, não tem mais amargura, há só esperança renovada e cumprida a ordem e a palavra do Senhor sobre a vida dela. Deus não é mais o seu inimigo, como ela pôde notar, pelo contrário, talvez do coração dela fluísse palavras de louvores e adoração ao nome de um Deus todo-poderoso, que guia e que controla todas as coisas. Amém, queridos?
Perceba que, mesmo que Deus pode restaurar qualquer contexto da sua vida, Ele pode sim transformar a tristeza que veio durante uma longa noite em alegria que chegará ao amanhecer. O livro de Ruth é exatamente isso. A noite que veio o pranto, o choro, a tristeza. Este livro termina com a alegria que veio de um lindo amanhecer. Perceba que Noemi pediu para que a chamasse de Mara. Mas em nenhum tempo o escritor escreve Mara. O escritor só escreve Noemi. 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 Porque aquela história, para quem a vê hoje, é uma história linda, é uma história doce. É uma história maravilhosa quando nós lemos o livro de Ruth. Não era para estar escrito Mara. Era para estar escrito Noemi mesmo. Queridos, algumas aplicações para nós. Você também precisa de um resgatador. Quem é o seu resgatador? Em quem você tem posto a sua confiança? No senhor fulano de tal? Na pessoa que nem nome ela tem? Você, queridos, que conhece a palavra de Deus e se encontra longe dos caminhos do Senhor, você está confiando no senhor fulano de tal. Você que um dia conheceu, que abandonou, que anda por outros caminhos, você continua confiando no Senhor fulano de tal, que eu não sei quem é e nem você sabe, mas você confia nele. Você acha que ele é o seu resgatador. Ele pode te prometer em resgatar, ele pode te dar uma linha de esperança, mas sabendo que você é quem você é e o que você fez, logo ele desiste. Breve ele vai desistir. Não há esperança neste mundo, não há esperança em quem ou naquilo que você está confiando de fato, não há. Você continua confiando no Senhor fulano de tal, que dentro de pouco tempo desistirá de você. E ele dirá para você, eu não posso te resgatar mais. Tudo é passageiro, há um preço. E aqui agora nos versículos finais, queridos, versículo 18, final do versículo 17. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O leque agora se abre para nós. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o grande e temido, o grande rei de Israel, chamado Davi. E aqui, queridos, nesta última parte, aqui há um sentido ainda maior para nós, que é o sentido do Natal. O livro nos mostra que houve um verdadeiro Natal naquela família, quando nasceu um filho em Belém. Eles estão em Belém, ali nasceu um menino. Ali, queridos, é onde Jesus nasceu e nasceria daqui a um tempo. Na tribo de Judá, essa é a tribo de Judá, de onde Jesus veio. Jesus é o nosso supremo resgatador e o Natal é para nos mostrar exatamente isso. Alguns acontecimentos, queridos, possivelmente aqui no livro de Ruth, cooperaram para que o Senhor Jesus Cristo viesse até nós. Coisas tais que se não tivesse acontecido, Cristo Jesus não viria. São pelo menos 16, só vou ler aqui. Olha só, se essas coisas não tivessem acontecido, a crise em Belém. Segundo lugar, a mudança para Moabe. Terceiro lugar, o casamento de Malom com a moabita Ruth. Se isso não tivesse acontecido, hein? Quarto lugar, a morte de Elimeleque e seus filhos. Quinto lugar, o retorno para Belém. Sexto lugar, esse é um dos mais belos acontecimentos, a decisão de Ruth em permanecer com a sua sogra. Se essa decisão não fosse feita, se Ruth tivesse ido com Ofra, nada disso teria acontecido também não. Nada, absolutamente nada. Não teríamos este Natal. Sétimo lugar, a iniciativa de Ruth em ir em busca de espigas em algum lugar. Oitavo, a casualidade de entrar exatamente no campo de Boaz. Nono, o plano esquisito e cheio de perigos. Décimo, a não rejeição de Boaz quanto ao plano. A possível aceitação de um outro resgatador. 12º, o tribunal que existia à porta da cidade. 13º, a rejeição do senhor fulano de tal. 14º, o tirar o calçado
e dar ao seu parceiro. Que momento maravilhoso aquele para Boaz, para Noemi e para Ruth, de ter tirado o calçado. 15º, o resgate e o casamento. E por último, o filho de Obed, que se tornou pai de Jessé, pai de Davi. Se essas coisas não tivessem acontecido, não comemoraríamos o Natal hoje, à luz da racionalidade da história humana. Queridos, eu quero terminar então o livro de Ruth, falando sobre o Natal, aqui neste livro. O Natal veio para te mostrar que o peso da mão de Deus, o juízo de Deus, foi retirado sobre você. E você pode se voltar para Ele, para Belém, definitivamente, não importa o que você fez ou pelo que você passa. Segundo lugar, o Natal veio nos mostrar que Deus não está contra você, mas sim Ele está por você. O filho de Davi é o nosso grande e supremo intercessor diante de Deus Todo-Poderoso. Todos os dias Ele nos mostra provas da sua graça, de que Ele está conosco. Ainda que demore as coisas acontecerem aos nossos próprios olhos. Terceiro lugar, o Natal veio para te mostrar que Ele é benevolente, Ele é benigno, Ele é o seu protetor, aquele que supre as suas necessidades, que lhe oferece perdão, graça, consolo. É Ele quem te convida a sentar à mesa da comunhão, onde nem eu e você merecemos, por causa da nossa rebeldia. Em quarto lugar, queridos, o Natal veio para nos mostrar que Ele é o seu resgatador. Pois não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não somos salvos por um fulano de tal, nós somos salvos por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Quem te salvou não foi o senhor fulano de tal. O Natal veio para nos mostrar que Ele voluntariamente abriu mão de sua glória, como Boaz fez. Não fez questão de ser humilhado, não fez questão de ser rejeitado, cuspido, levado como ovelha para o matadouro. E nem abriu a boca para o seu resgate, a realizar a esperança em seu coração de que a vida, há um recomeço, há um reinício, a vida em abundância. O Natal veio para mostrar que Jesus é o nosso intercessor e ao mesmo tempo é o nosso resgatador. Ele é quem está assentado. Perceba que no início do capítulo 4, tantas pessoas assentadas, né? Chama o senhor fulano, assenta. Vem o outro e assenta. Vem mais 10 testemunhas, assentam. Aí vem mais e assenta de novo. Queridos, o Natal veio para nos mostrar que Ele é quem está assentado diante do tribunal de Deus, como aqueles homens assentados à porta da cidade, intercedendo por você, mas certo de que Ele mesmo é o resgatador. O Natal veio para mostrar que Ele veio te libertar, te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino do Filho do seu amor, te justificar plenamente, não imputando mais culpa nenhuma em você. Inclusive, queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso resgatador. Ele não nos resgatou por dinheiro, mas foi pelo seu próprio sangue. Meus irmãos, quando falamos Feliz Natal, nós estamos dizendo que a graça bendita do resgatador, Jesus Cristo, renove cada vez mais a sua alegria em saber que Ele veio nos resgatar e trazer vida nova, trazer esperança, trazer consolo, graça, perdão e paz ao seu coração eternamente. O Natal é a esperança nossa que se tornou realidade. Feliz Natal, assim, então, para todo mundo. Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.